Olá, bem-vindos ao Perguntas e Respostas, parte 13. Nossa questionadora de hoje é a Paula Renata Caetano, de São Paulo. A Paula Renata é uma grande promotora dos nossos trabalhos lá em São Paulo. Sou muito grato à Paula Renata. Considero uma pessoa bastante altruísta. Eu sei que ela ajuda as pessoas, né? Então quero deixar isso documentado aqui. Paula Renata, parabéns pelas suas ajudas, o seu trabalho altruísta que você está cumprindo aí em São Paulo. E a questão é uma questão até polêmica, né? Porque fala sobre pacto com seres da não-luz, seres das sombras, né? Que prometem às pessoas fama, sucesso, dinheiro. Uma vez feito o pacto, esse se estende para a vida depois do desencarne. O encarnado tem como confiar em negociar limites com esses seres? Se puder falar se o bem, né, também do bem, pode promover a prosperidade na vida das pessoas, e que o dinheiro, não sei se é assim que funciona, você sabe sim, Paulo. Ele aplicado, esse dinheiro quando aplicado para o bem, promove a prosperidade para a humanidade também. Eu vou começar logo, pegar o gancho desse final da pergunta, que fala sobre o dinheiro bem aplicado, né? O dinheiro é um subproduto da nossa energia. Então, quando ele é canalizado para a ajuda, né, ele é igual à reciprocidade positiva. Ele é igual a um instrumento que desencadeia uma cadeia de prosperidade. Consequentemente, o dinheiro, com a intenção positiva, é prosperidade definitivamente. É uma ajuda de grande louvor. Tá? Agora, a pergunta até que complexa dela, que fala sobre o pacto com esses seres da sombra, né? É uma coisa que a princípio parece uma certa fantasia, está envolto a uma certa fantasia, mas nós vemos há algumas centenas de anos atrás, alguns séculos antes, o poeta Fausto, ele escreveu aquela ópera, o poeta Goethe escreveu a ópera Fausto, que para nós é uma história de ficção científica, aparentemente. Na verdade, o poeta Goethe, ele queria fazer uma delação sobre o que vem a ser estes pactos com esses seres da sombra. Ah? Este pacto com esses seres demoníacos, esses seres que são, diríamos, reptilianos, seres rastejantes das sombras, né? Da obscuridade, eles vêm sendo realizados desde os primórdios da humanidade. Então, longe de ser uma história de ficção científica, é uma realidade que nos cerca desde o início da nossa história. Então, lá na Suméria, quando se criou o mito do deus Baal, né, quando se endeusava este ser, Baal, que ele cobrava das pessoas o sacrifício de crianças e animais, de homens, mulheres. Ah? E não só na Suméria existia esses pactos demoníacos com a sombra, mas todas as grandes civilizações do Egito Antigo, sacerdotes de Amon, eles também promoviam determinados sacrifícios, né? Para que os seus deuses, né? Vamos colocar deuses entre parênteses, porque são essas criaturas, na verdade, e em troca
de fama e prosperidade. Aqui na nossa América também, pré-colombiana, na América do Norte, na civilização maia, nós tínhamos a promoção através desses sacerdotes, que eram sacerdotes ligados à negatividade, ao egoísmo, que tinham orientação do ego e da negatividade, promoviam também sacrifícios de pessoas e animais, e nós podemos ver que esse pacto, em termos modernos, ele existe hoje na nossa Hollywood, dos nossos grandiosos artistas, né? Aliás, Hollywood quer dizer bosque sagrado. Bosque sagrado porque num determinado tempo anterior a esses grandes o período da cinematografia, né? Se fazia muito sacrifício nesses bosques ali naquela região de Los Angeles, mais especificamente no Bosque Sagrado Hollywood. Vocês poderão ver que alguns artistas, eles têm uma grande empatia, né, com algumas seitas que se desenvolvem esse tipo de doutrina, né? E durante todo esse tempo, o principal commodity, a principal mercadoria, a mercadoria mais importante desses sacrifícios era os filhos primogênitos. Isso é narrado no Velho Testamento, isso é narrado naquelas pessoas que estudaram as civilizações antigas, né? Nas grandes civilizações, todas estiveram envoltas com sacerdotes que promoviam isso. Hollywood é o pacto moderno desta doutrina. Se nós formos analisar, existem vários artistas, né, que ao longo de décadas, se nós fizermos um estudo, né, focado naqueles artistas que perderam os seus filhos primogênitos, e artistas que são relacionados à fama, ao dinheiro, ao poder. A princípio, isso é apenas um acidente, mas pode apostar que não, porque tudo isso se relaciona com esse pacto. Hollywood tem muito a ver com esse tipo de sociedades e de seitas secretas que cultivam bastante. E nós provavelmente iremos ver isso a partir de 2021. Nós já estamos chegando, se aproximando para o final de 2020. Eu acho que a partir de 2021 vai começar a ser mostrado na mídia social, né? Esse tipo de pacto que artistas hollywoodianos fazem na era moderna, e que isso já é uma rotina praticamente desses seres negativos, de pessoas egoístas ao longo do tempo de toda a história. É garantido a fama, a fortuna, o poder, mas isso só é possível acontecer esse pacto porque nós vivemos sobre um miasma de matriz 3D, que ela é sustentada pelo parasitismo. Na Índia, até o final da década de 40, logo depois que a Índia se tornou independente, existiam seitas fundamentalistas que praticavam semanalmente, né, em honra aos seus deuses, em troca desse tipo de pacto, né, de reciprocidade de poder, se praticava de maneira pública, em algumas seitas, semanalmente, o sacrifício de crianças de famílias que utilizavam utilizavam seus primogênitos para serem sacrificados. Isso, em pleno século XX, aconteceu em seitas fundamentalistas na Índia, e isso era de maneira pública e notória. Nós temos
E depois desse fato, tanto é que o primeiro-ministro da Índia na época, que era o Nehru, a coisa se tornou tão estúpida, esta maneira pública de sacrificar as pessoas, tão terrível, tão tenebrosa, até mesmo para a sociedade, de pessoas que existem muitas crenças que são fundamentalistas, se tornou tão horrenda que o primeiro-ministro teve que intervir, o governo indiano teve que intervir para que isso não ocorresse mais, teve que proibir o sacrifício de crianças em pleno século XX. É inacreditável, mas isso existiu até pouco tempo atrás. Então isso é uma prática que parece que não só o poeta Goethe delatou, né, mas acontece de fato. Ao longo da história, ela está disseminada de maneira bastante clara e de maneira bastante terrível. Nós temos aí o que se ganha o que eles precisam, né? O que atende esse sacrifício, né? Eles são atendidos nessa troca, nessa reciprocidade de receber poder e fama, através da nossa aflição, da nossa dor, do controle da nossa consciência, que são os mantenedores desses seres que promovem a autofagia da nossa realidade. Eles promovem, né, essa maneira de se alimentar da energia das pessoas, do vampirismo energético, promovendo tudo isso dentro desse pacto demoníaco. E a Paula Renata também questiona se esse pacto existe após o desencarne, se é capaz de ele se prolongar. Isso vai depender do alto grau de negatividade e egoísmo da pessoa que faz o pacto. Se ela tiver um alto grau de negatividade, se ela tiver tapada né, da agenda negativa, né, da orientação egocêntrica, esse pacto se prolonga após desencarne e ele se estende até a próxima encarnação da pessoa. Porque esta pessoa está conectada de maneira muito feroz, né, e voraz, é uma conexão muito forte com essa negatividade. Ele mantém isso após o desencarne e no início da sua próxima vida. Esse pacto continua num período intermissivo entre uma encarnação e outra. Ele se torna lúcido porque essa conexão negativa é muito grande. Então ele permanece. Nós temos aí as sinergias das forças fraternais, que seria pensar e agir conjuntamente com os bons. Pensar e agir conjuntamente com as pessoas boas, fraternais e altruístas, potencializa a atmosfera, né, ideal para que possamos cristalizar a nova rede da plataforma energética que irá substituir o Yaldabaoth, que é a antiga energia do parasitismo que possibilita, né, a ocorrência destes pactos. Mas assim que a nossa consciência conseguir derrubar essa velha energia, esse tipo de pacto não será mais possível, porque o controle da nossa consciência não será mais possível e efetivo através dessas criaturas, não só dessas criaturas das sombras, mas dessas pessoas negativas que nós cercam aqui na nossa terra querida. Saudações do seu co-viajor.